Há um momento na vida em que a alma para diante de uma pergunta que não pode mais evitar. Será que eu realmente entreguei minha vida a Cristo? Essa questão não é teórica, nem intelectual, nem religiosa no sentido comum da palavra. É uma pergunta que fere, que atravessa o coração, que coloca diante de nós o espelho da eternidade. Muitos repetem palavras, levantam as mãos em cerimônias, assumem compromissos externos, mas por dentro continuam sendo os donos do próprio destino. Andrew Murray, mestre da espiritualidade cristã, afirmava que a entrega não é uma formalidade, mas uma morte interior, um renascimento em outro sopro. Poucos descobrem isso. A maioria continua vivendo entre discursos e desejos, mas sem cruzar o limiar da verdadeira rendição. E se eu lhe dissesse que existe uma forma profunda, quase secreta, de verificar se sua entrega é genuína, um sinal invisível, mas devastador em poder? No final deste vídeo, vou lhe revelar uma prática rara, uma técnica espiritual de oração que pode mudar tudo. Mas antes, deixe-me provocar sua percepção. Quantas vezes você já sentiu que estava buscando a Deus e mesmo assim parecia vazio? Quantas vezes disse, Senhor, eu te entrego minha vida, mas logo em seguida, voltou a segurar as rédeas, a controlar cada detalhe, a agir como se fosse o próprio centro? A verdade é que a entrega não é apenas um ato verbal, é uma transferência silenciosa de posse. É como se sua vida fosse uma casa. Você pode dizer a um visitante, sinta-se em casa. Mas, se você continua guardando chaves, fechando portas, escondendo quartos, essa não é uma entrega total. Andrew Murray repetia, Cristo não aceita morada parcial. Ou, Ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Essa é a premissa invisível que muitos ignoram, mas que pode transformar sua busca em algo radicalmente novo. Agora reflita, por que será que a maioria erra nesse caminho? Não por má intenção, mas porque fomos moldados por condicionamentos coletivos que nos ensinaram que entrega é apenas ritual, promessa verbal ou adesão religiosa. Fomos educados a acreditar que basta um instante de emoção para selar o destino eterno. Mas Murray revela, a verdadeira entrega é um processo diário de morte interior. Um renunciar que atravessa camadas profundas de orgulho, medo e desejo de controle. Não é apenas aceitar Jesus, é permitir que Ele assuma o trono. E aqui está o choque. Muitos vivem a ilusão de que entregaram a vida, quando na prática apenas mudaram a linguagem do ego. Isso não é condenação, é oportunidade. Pois quando percebemos essa diferença, o coração desperta para o que sempre esteve oculto. Feche os olhos por um instante e imagine isso dentro de você. Sinta o peso das escolhas, dos medos, das amarras. Visualize sua vida como uma mesa cheia de contratos invisíveis, cada um representando algo que você ainda não largou. Relacionamentos que controlam você, sonhos que você não solta, feridas que você guarda como bandeiras. A entrega a Cristo é o momento em que esses papéis são rasgados, não porque você os destrói com esforço, mas porque algo maior assume a autoria de sua história. É um deslocamento existencial. Você deixa de ser o roteirista e se torna o ator de um enredo escrito pelo Espírito Santo. Essa sensação pode ser vivida agora mesmo. Respire fundo, imagine-se soltando as mãos de todas essas cordas. Esse vislumbre já toca a essência do que significa entrega. E aqui está o intrigante. A ciência moderna começa a tangenciar o que Andrew Murray ensinava séculos atrás. Neurocientistas hoje investigam estados de rendição profunda, quando o cérebro deixa de operar em padrões de defesa e controle e passa a ativar áreas ligadas à confiança, ao amor altruísta, ao senso de unidade. Estudos em meditação e oração mostram que, quando alguém se entrega a algo maior, há uma queda significativa na atividade do lobo parietal, região responsável pela sensação de separação entre o eu e o mundo.
É como se o cérebro confirmasse o que Murray dizia. Na verdadeira entrega, o eu isolado desaparece e surge uma consciência de união. Não se trata apenas de fé cega, mas de uma reconfiguração psíquica mensurável. A ciência toca, ainda que de longe, o mistério que a espiritualidade cristã já conhecia. E talvez você se pergunte, mas como eu aplico isso de forma prática no meu dia? Andrew Murray sempre insistiu que não é na emoção, mas na disciplina devocional que a entrega se firma. Comece agora em algo simples. Reserve 3 minutos do seu dia para se aquietar. Sente-se em silêncio, respire profundamente e repita dentro de si: Senhor, a minha vida não é minha, ela é tua. Não apenas com palavras, mas com a sensação de realmente colocar algo nas mãos dele. Talvez, nos primeiros dias, sua mente resista, traga distrações, questione, mas persevere. Quem pratica esse exercício começa a perceber mudanças significativas. Ansiedades que se dissolvem, decisões que fluem com mais clareza, relacionamentos que deixam de ser prisões. É nesse cotidiano que a entrega deixa de ser conceito e se torna carne e espírito. Mas mesmo isso é apenas a superfície. Porque, quando você começa a viver a entrega, descobre que ainda existem quartos fechados, áreas da alma que resistem. É nesse ponto que surge a revelação mais dolorosa e mais libertadora. Você não consegue entregar tudo sozinho. Andrew Murray dizia: a entrega não é uma obra do homem, mas uma obra de Deus em nós. Isso significa que, no instante em que você deseja entregar, o próprio Espírito Santo já está operando a força que você não tem. Você se abre e ele faz. Você se rende e ele age. O que está escondido por trás disso vai muito além do esforço humano. É um mistério, uma alquimia invisível entre o céu e a terra. Agora, pense comigo. Se a entrega não depende apenas de sua força, mas da ação do Espírito, então, o verdadeiro sinal de que você entregou a vida a Cristo não é ausência de falhas, mas presença de transformação. Não é perfeição moral, mas mudança de centro. Antes, você era o sol em torno do qual tudo girava. Depois, Cristo se torna o centro e você passa a orbitar em torno dele. Suas escolhas, seus desejos, suas palavras começam a refletir outra origem. Essa é a marca que não pode ser fingida. Você pode até enganar os olhos humanos, mas sua consciência sabe se está vivendo em torno de si ou em torno dele. E para reforçar, visualize agora algo concreto. Imagine-se em um barco, remando contra uma correnteza. É cansativo, desesperador, solitário. Esse é o estado da vida não entregue. Esforço constante, sensação de que tudo depende de você. Mas no instante da entrega, é como soltar os remos e deixar o rio levar. Você não abandona a responsabilidade, mas descobre que não precisa mais controlar o fluxo. Essa imagem resume o que Andrew Murray chamava de vida no espírito. Não é passividade, é confiança ativa. Você ainda está no barco, mas agora movido por uma força que não se esgota. Há uma pergunta que arde como fogo e, ao mesmo tempo, silencia o coração em reverência. Como distinguir entre uma vida apenas religiosa e uma vida verdadeiramente entregue a Cristo? Andrew Murray afirmava que a alma humana possui uma habilidade quase ilimitada de se enganar, de construir imagens de piedade, mas resistir no íntimo à cruz. É fácil confundir entusiasmo com entrega, atividade com consagração, disciplina com devoção. Porém, há algo mais profundo, um núcleo invisível que define se a vida já não nos pertence mais, mas foi de fato rendida. A entrega não se mede pelo volume das palavras ou pela frequência das práticas externas, mas pela posição do coração diante do trono de Deus. E é isso que poucos ousam investigar, pois exige encarar o espelho da verdade sem máscaras. Andrew Murray ensinava que a verdadeira rendição pode ser reconhecida pelo fruto silencioso que ela gera.
Não são as grandes manifestações que revelam, mas a mudança da direção interior. Uma vida entregue não busca mais justificar-se, defender-se, impor-se. Em vez disso, passa a buscar apenas agradar ao Senhor, mesmo em pequenos detalhes. É nesse ponto que o Espírito Santo sussurra uma paz tão inabalável que nem circunstâncias externas conseguem destruir. Mas repare, esse fruto só nasce quando o coração cede espaço. Muitos oram pedindo a paz de Cristo, mas ainda lutam para manter controle. A paz não chega porque ela não pode habitar em uma alma dividida. O coração entregue se torna solo fértil. E então, os sinais florescem sem esforço humano. Para entender se você entregou mesmo sua vida a Cristo, imagine uma balança invisível. Em um prato estão seus desejos pessoais, sonhos, seguranças e planos. No outro está a vontade de Deus, muitas vezes desconhecida, misteriosa, até assustadora. Pergunte a si: em meus dias, qual prato pesa mais? Aquilo que ainda gira em torno de mim ou aquilo que aponta para ele? Murray dizia que não se trata de negar totalmente os próprios anseios, mas de permitir que cada desejo passe pelo crisol da vontade divina. Se sobreviver ao fogo, era dele. Se desfizer, era apenas seu. Essa balança silenciosa é um dos mais fiéis termômetros da entrega. E há algo ainda mais inquietante. Muitas vezes pensamos que entregamos, mas estamos apenas negociando com Deus. Queremos abençoar nossa própria agenda, chamando-a de vontade dele. Mas Murray alertava que a entrega não é uma barganha, é uma rendição incondicional. É assinar um contrato em branco, entregar a caneta ao Espírito Santo e deixá-lo escrever o que quiser. Esse gesto aterroriza a alma que ama o controle, mas é nele que se esconde a verdadeira liberdade. Pois, quando soltamos, descobrimos que os caminhos que ele escreve são mais altos, mais profundos e mais cheios de vida do que os que poderíamos imaginar. Uma das marcas mais sutis da vida entregue é a humildade cristã. Andrew Murray dedicou páginas inteiras à humildade como essência da entrega. O coração entregue não busca mais reconhecimento, não precisa ser visto, não exige lugar de destaque. Vive feliz em silêncio, porque sabe que sua identidade já está escondida em Cristo. E aqui surge um critério. Se você ainda sofre demasiadamente quando não é aplaudido, quando não é compreendido, quando é esquecido, talvez ainda não tenha soltado totalmente. A alma entregue descansa, porque não depende mais da opinião dos homens, mas do sorriso invisível de Deus. Mas, para que essa entrega se torne real, existe uma porta que muitos evitam atravessar: a solitude. O coração entregue não se revela na multidão, mas no secreto. Andrew Murray insistia na prática da oração silenciosa, onde nenhuma palavra precisa ser dita, mas onde a alma inteira se prostra diante da presença. É nesse espaço que se prova a realidade da entrega, pois ali não há plateia, não há reconhecimento, não há troféus visíveis. Há apenas você e ele. Quem consegue permanecer nesse lugar começa a provar um tipo de doçura que nenhuma distração do mundo consegue igualar. Talvez você sinta medo dessa entrega, e é natural. O ego teme desaparecer, mas perceba, não se trata de aniquilar sua individualidade, mas de permitir que ela floresça em sua forma mais pura. Andrew Murray dizia que a vida no espírito não destrói quem você é, mas liberta quem você foi criado para ser. É como uma semente que, sozinha, é apenas grão, mas enterrada e quebrada, se torna árvore. Assim é a vida entregue. Não perde, mas ganha. Não morre, mas nasce em nova medida. O medo é apenas a resistência da velha natureza, que não compreende o que virá depois. E como discernir então se essa entrega aconteceu em você? Um dos sinais é a liberdade diante das perdas. O coração entregue já não vive escravizado ao ter. Se algo é retirado, ele não desmorona, porque sabe que sua vida não está nas mãos das circunstâncias.
mas nas mãos do Pai. Essa liberdade não é apatia, mas confiança. Não é indiferença, mas descanso. É poder olhar para o futuro incerto e dizer: ainda que eu não entenda, eu sei em quem confio. Quem vive assim descobriu algo que o mundo não pode roubar. Outro sinal é a obediência silenciosa. Andrew Murray ensinava que a vida entregue responde à voz de Deus, mesmo quando parece ilógica, mesmo quando contraria a lógica do mundo. Obediência não como peso, mas como fluxo natural de amor. Se você ainda luta sempre que a vontade divina contraria a sua, talvez haja áreas não entregues. Mas quando o coração se rende, obedecer deixa de ser obrigação e se torna prazer, como o rio que corre naturalmente para o mar. É um movimento espontâneo, nascido de dentro. E aqui tocamos num ponto delicado. A entrega verdadeira não é medida pela ausência de falhas, mas pela prontidão em se levantar. Aquele que entregou já não se justifica quando cai, não tenta encobrir, mas corre imediatamente para a graça. Isso é sinal de rendição, reconhecer que não se pertence mais, e por isso não há espaço para orgulho. A vida entregue cai, mas não permanece caída, porque sabe a quem pertence. Essa dinâmica constante de levantar-se em Cristo é talvez um dos sinais mais preciosos de que a entrega é real. Outro critério profundo é a transformação das prioridades. Observe sua rotina. Onde estão os seus maiores investimentos de tempo, energia, atenção? O coração entregue não precisa abandonar responsabilidades terrenas, mas descobre que cada uma delas passa a ser vivida como culto. O trabalho, os relacionamentos, até as tarefas mais simples se tornam altar. Andrew Murray dizia: quando Cristo reina, tudo se torna sagrado. Esse é o termômetro. Se sua vida cotidiana é vivida como expressão de devoção, é porque a entrega já aconteceu. Mas há ainda mais. A verdadeira entrega desperta sede insaciável por Deus. Quem entregou não se contenta com lembranças nem com rituais. Deseja presença, intimidade, frescor diário. Essa fome não é criada pelo esforço humano, mas é fruto do Espírito em nós. Se você sente em si uma sede que nada no mundo consegue apagar, é sinal de que sua alma já se inclinou para o único poço que nunca seca. A sede é marca da entrega, pois somente quem já provou um pouco da água viva deseja mais e mais dela. O coração entregue também experimenta uma nova forma de intercessão. Já não ora apenas por seus próprios desejos, mas passa a carregar o peso dos outros. Andrew Murray chamava isso de vida intercessora. Quando Cristo habita plenamente, ele ora em nós, e nossas palavras começam a se alinhar ao coração de Deus. Intercessão não é apenas dever, é consequência da entrega, e nesse processo, o coração aprende a sentir a dor do próximo como sua, a se alegrar com a vitória do outro como se fosse sua própria. E talvez o sinal mais silencioso, mas mais real, seja a alegria indestrutível. Não uma alegria ruidosa, mas uma chama interna que persiste mesmo nas noites mais escuras. Andrew Murray dizia que a alegria do coração entregue não depende das circunstâncias, porque é fruto da presença de Cristo. Ela não se apaga em meio às perdas, mas brilha como uma vela que insiste em iluminar, mesmo em ventos fortes. Se essa chama já arde em você, ainda que frágil, saiba, sua entrega é real. Mas há ainda um mistério mais profundo. A vida entregue descobre que pertence a algo maior do que a si mesma. Ela percebe que foi enxertada em um corpo, o corpo de Cristo. Por isso, já não vive isolada, mas em comunhão. Andrew Murray dizia que a entrega nos insere em uma rede invisível de amor, onde cada oração fortalece outro, cada ato de serviço edifica o todo. Se sua vida já não gira apenas em torno do seu eu, mas se abriu para o nós da fé, esse é outro sinal de rendição genuína. Por fim, lembre-se, a entrega não é um ponto final, mas uma jornada. Não é um evento único, mas um processo diário de soltar,
confiar, obedecer, amar. Muitos pensam que já chegaram, mas Andrew Murray advertia: cada dia traz consigo uma nova oportunidade de entregar novamente. Por isso, a pergunta não é apenas se você entregou no passado, mas se você continua entregando agora. A entrega é viva, contínua, sempre em movimento. E quando você acessar o que está por trás desse caminho, descobrirá que a rendição não é perda, mas encontro. Que a morte interior não é fim, mas nascimento. Que a vida em Cristo não é teoria, mas realidade pulsante. E o mistério ainda não revelado vai além de tudo que foi dito aqui, porque há uma chave escondida, um portal secreto que se abre somente para quem ousa se render totalmente. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado pode transformar sua vida de um modo que nenhuma palavra humana é capaz de descrever. A vida entregue não é uma ideia abstrata, mas uma experiência concreta que transfigura cada fibra da existência. Andrew Murray nos convida a perceber que a entrega não se mede pelo que declaramos em público, mas pelo que vivemos em secreto. É fácil cantar que pertencemos a Cristo quando as circunstâncias estão favoráveis. Difícil é permanecer rendido quando as provações desnudam nossa fragilidade. A entrega verdadeira se revela justamente nesses vales onde não há aplausos nem testemunhas. Ela se prova quando você continua a confiar, mesmo quando Deus parece em silêncio. Essa é a grande marca. O coração que escolhe descansar, mesmo quando a lógica grita o contrário. Murray afirmava que a entrega autêntica não nasce de um esforço humano, mas de uma visão arrebatadora da cruz. Não é possível entregar-se a um Cristo teórico. Só a visão da glória do crucificado tem poder de dissolver a vontade própria. Quem contempla o amor derramado ali, não consegue mais segurar as rédeas da própria vida. O olhar para a cruz desarma, desmorona resistências e torna a rendição algo inevitável. A grande pergunta, portanto, não é: já tentei me entregar? Mas: já vi suficientemente o Cristo que me convida a entregar? Pois é a visão dele, mais do que nossa decisão, que gera verdadeira rendição. E há um paradoxo profundo aqui. Só quem se rende descobre o que é liberdade. O mundo nos ensinou a acreditar que submissão é prisão, mas Murray nos mostra que a entrega é, na verdade, a chave da libertação. O coração rebelde pensa que é livre quando faz tudo o que deseja, mas na prática vive acorrentado às paixões, ao medo, à necessidade de aprovação. Já o coração rendido descansa em paz, porque descobriu que a liberdade não é ausência de senhorio, mas escolha do verdadeiro Senhor. O sinal de que você entregou é simples. Você já não vive escravizado pelo que os outros pensam, mas apenas pela voz do pastor. Outra evidência invisível da entrega é a simplicidade. Quando a vida está nas mãos de Cristo, as complicações artificiais perdem força. Você já não precisa provar nada, não precisa correr atrás de cada detalhe como se tudo dependesse de você. A alma entregue encontra descanso no ordinário, consegue estar presente no momento simples, porque sabe que não precisa controlar o amanhã. Murray dizia: a vida simples é fruto da rendição. Portanto, se o seu coração está aprendendo a descansar na simplicidade, mesmo em meio às pressões, é porque já entregou mais do que imagina. Mas aqui está uma sutileza essencial. A entrega não é estática, é dinâmica. Você pode ter entregado uma área da sua vida no passado, mas hoje se percebe agarrando-se novamente a ela. Murray alertava que a entrega é um processo vivo, renovado a cada dia. É como o maná no deserto. Não serve guardar para amanhã. Precisa ser buscado diariamente. Assim também é a rendição. Não basta dizer: eu entreguei anos atrás. A pergunta é: estou entregando hoje? A marca do coração rendido é essa constância em renovar o gesto, sem acumular, sem viver de lembranças,
mas sempre em frescor. Uma das provas mais reais da entrega é como lidamos com o tempo. Quem não entregou vive correndo, ansioso, tentando alcançar tudo antes que seja tarde. Quem entregou, descansa no ritmo de Deus. Murray ensinava que o tempo também precisa ser consagrado e que a ansiedade é sinal de que ainda estamos tentando ser senhores do relógio. Quando a entrega é real, o coração aprende a caminhar no compasso divino, sem pressa e sem atraso. Se você está aprendendo a não se deixar escravizar pelo tempo, mas a confiar no ritmo do Espírito, esse é um sinal inequívoco da rendição. Outra chave é como reagimos diante do silêncio de Deus. Quem não entregou exige respostas rápidas, cobra explicações, quer controlar até a forma como o céu responde. Quem entregou aprende a se calar diante do silêncio, confiando que o silêncio também fala. Andrew Murray dizia que a alma entregue transforma até a ausência de respostas em altar. Esse é um critério profundo. Se sua fé permanece firme mesmo sem evidências visíveis, você já está experimentando a verdadeira rendição, pois a fé que só subsiste com sinais não é fé, é barganha. O coração entregue também aprende a discernir entre desejo e vontade. Murray afirmava que os desejos humanos não são necessariamente maus, mas precisam ser filtrados pela vontade divina. Quem entregou já não confunde os dois. Ele pode desejar algo intensamente, mas ainda assim coloca diante de Deus e diz: somente se for tua vontade. Esse gesto é um dos mais preciosos da entrega, porque revela confiança absoluta. Se você consegue entregar até os desejos mais legítimos, sabendo que Ele sabe o que é melhor, você já atravessou o limiar da verdadeira rendição. Outra marca da vida entregue é a renúncia à autopreservação. O ego quer se defender, justificar, garantir sua reputação. Mas quem entregou não precisa se exaltar, porque já confia que Deus é seu defensor. Murray dizia que a vida entregue não luta por sua própria honra, porque descansa na justiça divina. Isso não significa ser passivo diante das injustiças, mas significa não viver escravizado pela necessidade de provar algo. O coração rendido pode até ser mal interpretado, mas permanece em paz, porque sabe que o olhar de Deus é suficiente. E há ainda a dimensão da gratidão. O coração que não entregou reclama, compara, lamenta. O coração entregue, mesmo em meio a lutas, encontra razões para agradecer. Andrew Murray ensinava que a gratidão é sinal de que a alma reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando conseguimos agradecer até pelo que não entendemos, é porque já não estamos tentando controlar a narrativa. Essa gratidão não é superficial, mas profunda, uma aceitação que floresce da confiança na bondade divina. Esse é um dos sinais mais belos da entrega. O coração rendido também experimenta um amor que não é natural. Murray dizia que, quando entregamos, o Espírito Santo derrama em nós um amor que vai além da nossa capacidade. Esse amor se manifesta no perdão, na compaixão, na paciência. Se você descobre em si uma nova disposição de amar pessoas que antes eram difíceis de suportar, isso não vem de você, mas da vida entregue que permite a Cristo amar através de você. Esse é um critério poderoso, pois somente a rendição abre espaço para que o amor de Deus transborde. Outro sinal é o desapego às garantias terrenas. Quem não entregou busca seguranças em tudo: dinheiro, status, relacionamentos, cargos. Quem entregou pode até usufruir dessas coisas, mas já não depende delas para viver. Murray dizia que a vida entregue repousa em Deus como sua única rocha. Se hoje tudo fosse tirado, ainda assim essa alma permaneceria de pé. Essa liberdade é escandalosa para o mundo, mas é a prova de que a vida já não se apoia em muletas visíveis. Esse desapego não é descuido, é confiança radical. E talvez o critério mais íntimo seja a escuta da voz de Deus. Quem não entregou ouve apenas seus próprios pensamentos, suas próprias urgências. Quem entregou desenvolve uma sensibilidade nova,
capaz de perceber o sussurro do espírito. Murray afirmava que a vida entregue é uma vida de escuta. Se você já percebe em si esse desejo de ouvir mais do que falar, de discernir mais do que impor, saiba que isso é fruto da rendição. O coração entregue não vive no barulho, mas aprende a reconhecer o murmúrio divino em meio ao silêncio. Outra evidência é a coragem diante do desconhecido. Quem não entregou, teme o que não pode controlar. Quem entregou se lança, mesmo sem ver o próximo passo. Murray dizia que a fé é a ousadia que nasce da entrega. Se você já consegue dar passos no escuro apenas porque confia na mão que o guia, esse é um sinal claro de que entregou sua vida. Essa coragem não é imprudência, mas confiança. É andar no invisível com a certeza de que não está sozinho. O coração rendido também se torna generoso, não porque deseja reconhecimento, mas porque já não considera nada como exclusivamente seu. Murray dizia que a entrega nos torna canais do amor divino, e a generosidade é a prova disso. Se você descobre em si uma nova disposição de compartilhar, de se doar, de servir, saiba que isso não é apenas bondade humana, mas fruto da rendição. A vida entregue não acumula, mas transborda. Outro sinal profundo é a ausência de desespero. Quem não entregou entra em pânico diante das crises. Quem entregou pode até sentir dor, mas não perde o chão. Murray dizia que o desespero é filho da autossuficiência. A esperança inabalável é fruto da rendição. Se em meio às tempestades você descobre uma força que não é sua, mas que o mantém de pé, esse é o testemunho invisível de que sua vida está de fato nas mãos de Cristo. E aqui chegamos a um ponto crucial. A vida entregue é marcada pela presença constante de oração. Não oração mecânica, mas respiração espiritual. Murray ensinava que a alma rendida vive em estado de oração, não apenas em momentos formais, mas em cada gesto, em cada pensamento. Se sua vida está se tornando um diálogo contínuo com Deus, mesmo nas pequenas coisas, isso é sinal de que sua entrega é real. A oração se torna o oxigênio da alma, e a presença divina passa a ser o centro. Outro critério é a serenidade diante das mudanças. Quem não entregou luta contra o novo, resiste ao inesperado. Quem entregou, acolhe as mudanças como parte do processo. Murray dizia que a entrega abre espaço para o espírito moldar como deseja, sem resistências. Se você já percebe em si uma nova aceitação diante das transformações da vida, mesmo as dolorosas, saiba que esse é sinal de rendição. O coração entregue já não teme o desconhecido, porque confia no autor da história. E por fim, a verdadeira entrega desperta um anseio crescente pela eternidade. Quem não entregou está preso demais a este mundo. Quem entregou vive com o olhar fixo no céu. Murray dizia que o coração rendido já não se satisfaz com o transitório, mas suspira pelo eterno. Esse anseio não é fuga, mas consciência de que a verdadeira pátria está além. Se você já sente em si esse desejo de estar mais perto de Cristo, esse anseio silencioso que não se explica, é porque sua vida já foi entregue. E mesmo assim, tudo o que foi dito aqui é apenas um vislumbre, uma sombra do mistério. Porque quando você ousar ir além, descobrirá que a entrega não é apenas um ato seu, mas um segredo divino que o envolve por completo. E o que está escondido atrás desse véu ainda espera para ser revelado, conduzindo sua alma a uma profundidade que as palavras jamais poderão descrever. Você percebe que algo foi deslocado dentro de você, como se um véu tivesse sido retirado dos olhos. Até aqui você caminhou pelas camadas ocultas do que significa realmente entregar a vida a Cristo, não como uma teoria ou rito, mas como um movimento vivo, secreto, irreversível da alma. Agora você vê o que antes era invisível, a diferença entre apenas falar e verdadeiramente se render. Essa percepção não é uma conclusão, mas um chamado interior que continua ecoando. E já já eu vou te entregar o presente final,
Uma técnica profunda de oração, rara e transformadora, que vai alinhar seu coração de forma prática com essa entrega que Murray tanto ensinou. Mas antes, quero que você deixe visível sua decisão interior. Escreve aqui embaixo nos comentários: Cristo, toma o trono da minha vida. Essa frase não é só palavras, é um selo espiritual, uma ativação simbólica, um testemunho silencioso de que você deseja viver essa rendição total. E eu vou ler cada comentário, reconhecendo quem realmente sente esse chamado de abandonar o controle e viver na presença. Se essa mensagem chegou até você e queimou por dentro, entenda que isso não é acaso. Talvez você faça parte desse campo de almas que estão sendo reunidas para viver uma intimidade real com Deus, longe de máscaras e formalidades. Por isso, se inscreva e permaneça aqui com a gente nessa jornada. Cada palavra, cada vídeo, cada oração que compartilhamos cria um espaço espiritual onde corações sedentos podem se encontrar e beber da mesma fonte. E agora, eu quero te honrar. Você que ficou até o fim, que caminhou por cada palavra, merece mais do que ouvir conceitos. Você merece praticar. Então aqui está o presente. Uma técnica de oração de entrega total, passo a passo, inspirada em Andrew Murray e nos grandes mestres da vida interior. Escolha um lugar silencioso, onde ninguém vai interromper. Sente-se de maneira confortável, mas ereta, como quem está diante do rei. Feche os olhos e comece respirando profundamente, 3 vezes, entregando a cada expiração um peso, um controle, um medo. Depois, coloque suas mãos abertas sobre o colo em gesto de rendição, como quem devolve algo precioso ao seu dono. Agora, em silêncio, pronuncie dentro de si: Senhor, minha vida não é minha, ela é tua. Repita lentamente, sem pressa, deixando cada palavra penetrar. Visualize sua existência inteira como uma casa e imagine você entregando cada chave da mente, do corpo, das emoções, dos relacionamentos, dos sonhos. Uma a uma, entregue essas chaves ao Cristo. Permaneça nesse silêncio por alguns minutos, apenas sentindo o espaço vazio que se abre dentro de você, ser preenchido por uma presença suave, mas irresistível. Para finalizar, diga apenas: Cristo reina em mim. E permaneça em gratidão. Essa oração, se praticada diariamente, reconfigura seu ser, pois não é repetição mecânica, mas um gesto espiritual real de rendição.